Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós nesta manhã. Nós estamos iniciando neste mês uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. A palavra ruach na língua hebraica significa espírito, vento, sopro, fôlego. E essa nossa palavra hoje de manhã é uma palavra introdutória, no sentido de nos apresentar, inicialmente no Antigo Testamento, algumas passagens sobre essa importante doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo, que tem sido esquecida e negligenciada. A propósito, hoje também na escola dominical nós iniciamos uma série de lições mais aprofundadas sobre esse tema. Então, portanto, não apenas nas mensagens, nos domingos da manhã e da noite, durante o mês de outubro, mas também na escola dominical, durante outubro, novembro e metade de dezembro, nós estaremos nos debruçando um pouco mais sobre essa temática importante. E nós vamos iniciar com a leitura de dois textos. O primeiro texto, no livro de Gênesis, princípio, onde nós temos a criação, narrativa da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no capítulo 2, no versículo 7, nós lemos a narrativa da formação do ser humano, onde Deus formou o ser humano do pó da terra. Do pó da terra Deus formou e lhe soprou, ele colocou o fôlego da vida, o sopro vital nas narinas. E o ser humano se tornou alma vivente, passou a viver. Essas duas passagens nos ajudam no início. Por isso, quando nós examinamos o Antigo Testamento, nós vamos ver algumas características importantes a respeito do Espírito Santo de Deus. E a primeira delas é que o Espírito Santo, o ruach, é a origem da vida. Nele está o sopro da vida. A vida procede do Espírito Santo de Deus. E essas três passagens, uma delas das quais lemos, e as outras duas passagens adicionais que mostram também. Deus formou o ser humano do pó da terra e lhe soprou o Espírito da vida. E Jó declara: o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso, sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o salmista diz: os céus por sua palavra se fizeram, e o sopro de sua boca, o exército deles. Ou seja, nesses três versículos e outros mais, nós temos uma declaração que o Espírito é a fonte vital de toda a espécie de vida, seja humana, seja na natureza. É o Espírito, é do Espírito que procede a vida, é o Espírito que gera a vida. Você vê alguma coisa se movendo, você vê alguma coisa viva, ali está o toque do Espírito Santo. Nós às vezes não nos apercebemos disso, nós não nos damos conta disso, nós às vezes não paramos para avaliar que toda espécie de vida procede do Espírito Santo. Isto acrescenta à vida, e de um modo muito especial à vida humana, uma dimensão de sacralidade, de dignidade. Porque a procedência é o Espírito Santo de Deus que está ali, é o Espírito Santo de Deus que gerou aquela vida, que produziu aquela vida, que proporcionou aquela vida. A existência humana se reveste então de um caráter diferenciado,
porque há uma origem divina e a origem é no Espírito Santo. E requer da nossa parte reverência pela vida. Reverência essa que a história, as atitudes humanas têm demonstrado. Nós temos pedido a reverência pela vida. A vida tem sido banalizada, tem sido desprezada, tem sido massacrada. Porque falta em nós a percepção que ali está a origem no Espírito Santo de Deus. É verdade que hoje há o exagero do culto à natureza, do culto ao corpo. São exageros, são distorções. Mas apesar de tudo isso, nós precisamos sempre nos lembrar que embora a vida, de modo especial a vida, a natureza, a vida humana desfigurada pelo pecado, transtornada pelo pecado, ali ainda está o toque do Criador, o toque do Espírito que produziu aquela vida. Mas isso também nos faz lembrar que entre a criação e a redenção não há separação. O Espírito que está presente na criação produzindo vida, ele está presente também na redenção produzindo a nova vida, trazendo um novo nascimento, produzindo um novo ser. Quando nascemos para a fé, nascemos para o Senhor, nascemos do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse nascimento espiritual é obra também do Espírito Santo. Mas isso também nos mostra uma coisa muito importante, é que a criação vai ser restaurada. Há uma dignidade na criação, que é um projeto de Deus de restaurar a criação. Esta criação vai ser renovada mediante o seu Espírito. Lá no livro do Apocalipse nós lemos: eis que faço novas todas as coisas, crio um novo céu e uma nova terra. O Espírito está presente na renovação da criação. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que toda a criação geme, aguardando a redenção que vai ser operada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, que já nos foi dado por primícias, os primeiros frutos, aguarda ansiosamente esse momento que o Espírito está criando, está gerando a nova criação. Mas há uma segunda verdade no Antigo Testamento, é que Ruá, o Espírito, ele não é apenas o Criador, mas ele é também o mantenedor desta criação. Nós lemos aí no livro de Salmos: todos esperam em ti, que lhe dês de comer. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, o fôlego, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra. É interessante observar nesse texto, inicialmente nesse texto, que não apenas a origem de toda a criação está no Espírito Santo, mas também a manutenção do fôlego da vida, e o Espírito continuamente está presente no mundo, na natureza, na vida, renovando, através dos processos, através das diferentes maneiras, a sua criação. Quem conhece o Nordeste, eu tive a oportunidade de viver no Nordeste por alguns anos, principalmente o interior do Nordeste, o sertão, a Caatinga. Há uma paisagem interessante porque durante vários meses do ano não chove nada, absolutamente nada. Não cai uma gota de chuva por aproximadamente 5, 6 meses. E aquela vegetação que estava verde, ela vai se secando, definhando, e ela se torna seca, árida, esturricada. E você olha aquela imensidão, aquela vegetação que se perde de vista, toda seca, pontilhada apenas pelos mandacarus e por alguma outra espécie que consegue sobreviver, mas raramente.
a grande maioria da vegetação seca. Mas quando vem o período do inverno, são as chuvas, o período das chuvas, e após os primeiros dias de chuva, miraculosamente, aquela vegetação seca, árida, ressequida, aquelas árvores que parecem que se acabaram, elas se rejuvenescem. E tudo se reveste de um verde bonito, agradável aos olhos, cheio de vida e cheio de esperança. Todas as vezes que contemplava esse cenário, eu me recordava deste salmo. Tu envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra. É o Espírito Santo que vem renovando, como autor da vida, como criador e mantenedor, renovando a criação. Mas há um segundo texto, que é no livro do profeta Isaías, que nos diz, que assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim o fôlego da vida que eu criei. Ou seja, esse texto de Isaías está afirmando que o ser humano tem a vida, o sopro da vida, que é a doação do Espírito Santo de Deus. E que se o Espírito Santo, e se Deus não tiver misericórdia, esse fôlego definha, se acaba, ele se extingue. Mas ele, por ser misericordioso e por ser bondoso, ele não permite que nós definhemos plena e completamente, mas ele manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia. Portanto, o Espírito de Deus não apenas cria, mas ele nos preserva misericordiosamente. Ele atenta para os abatidos, os quebrantados, os contritos, os encurvados pelo peso dos seus desacertos e sofrimentos. E o próprio livro do profeta Isaías diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E ainda no livro do profeta Isaías nós lemos isso, Isaías 42. E no livro de Salmos nós lemos que ele não nos trata de acordo com os nossos pecados e não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. É o Espírito Santo de Deus nos preservando, nos conservando, nos mantendo. Mas também há uma palavra aqui de advertência. Porque se o Espírito nos preserva e não permite que sejamos destruídos, ele alerta também que ele destruirá pelo sopro da sua boca o perverso. No livro do profeta Isaías nós lemos, ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 11, versículo 4. E Paulo nos lembra que ele não apenas extinguirá com o sopro da sua boca o perverso, mas também o pai dos perversos, o iníquo, será destruído pela manifestação na volta de Jesus. E há um terceiro significado de ruá, que nós queremos nos destacar hoje, é que ruá é capacitador. No sentido, primeiro sentido, nós lemos lá no livro de Jó, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Ou seja, Jó reconhecia não apenas o Espírito gerador, criador da vida, a vida que em nós procede do Espírito Santo de Deus, mas ele diz, o sopro do Todo-Poderoso me fez. E este sopro o ajudava
o capacitava a guardar os seus lábios, produzia nele um senso de reverência pelo sopro da vida que o mantinha de pé, o mantinha vivo. Era um dom de Deus que o habilitava a viver de maneira digna, a não blasfemar, a não proferir nenhuma palavra e nenhuma atitude contra o Deus Criador. E o segundo texto que nós temos nessa dimensão está no Evangelho de João. Evangelho de João, quando Jesus, antes de subir aos céus, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: Paz seja convosco. E havendo feito isso, ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou o fôlego da vida espiritual, da vida capacitadora, da vida habilitadora, do poder de viver a fé cristã e viver a fé cristã no poder deste Espírito. Poucos dias depois, a comunidade dos discípulos, a igreja, recebeu de maneira visível, todos que estavam ali presentes, receberam naquele dia de Pentecostes, aquele poder, aquele fôlego que habilitou a igreja a testemunhar e a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ao longo desta caminhada, o Espírito Santo de Deus produzindo vida, a vida que todos nós partilhamos, mas de um modo muito especial, produzindo vida na igreja. É como, às vezes, uma pessoa sofre um acidente ou, de repente, tem uma situação de saúde, um desfecho, e o médico chega a examinar, e o médico examina, e ele tem aqueles exames de rotina, e ele verifica se há sinais vitais. Examina o pulso, o coração, a respiração, se há sinais vitais. E conforme o diagnóstico do médico, ele diz: ainda há vida. E aplica os medicamentos, e a vida retorna e retoma. Na nossa caminhada como igreja, muitas vezes a igreja na sua caminhada, na sua história, a igreja muitas vezes se desviou, se desvirtuou, se encantou pelo poder, deixou-se contaminar pela cultura. Às vezes ela, influenciada por circunstâncias, ela deixou de pulsar o fôlego da vida, o fôlego vivificador do Espírito Santo que habita no meio do povo de Deus. Mas enquanto houver sinais de vida, há esperança. Há esperança, porque o Espírito Santo de Deus está ali. E nós temos a certeza que Deus decidiu morar com a sua igreja. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. Deus decidiu habitar em nós. Deus decidiu habitar com o seu povo e no meio do seu povo, individualmente no coração de cada crente. E é isso que dá esperança. Há momentos de altos e baixos. Há momentos quando esta vida parece sufocada, quando esse sopro, esse fôlego parece prestes a desaparecer. Mas o Espírito Santo de Deus está ali. Isso permite que nós sempre tenhamos esperança. Há um texto extremamente emblemático. Ezequiel capítulo 37, quando o profeta Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E aquela visão de ossos esparsos e ossos secos, o Espírito Santo diz, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E ele profetizou e os ossos se ajuntaram, mas ainda, apesar dos ossos se ajuntaram, de haver carne, tendões, ainda não havia vida. E o Espírito Santo de Deus disse a Ezequiel: profetiza, sopra sobre eles, sopra Espírito Santo.
E o Espírito infundiu vida e eles se tornaram alma vivente. Numa demonstração daquilo que o Espírito Santo de Deus, como sopro vital, pode fazer na tua vida, na nossa vida, na vida da nossa igreja, como esperança de renovação, como esperança de transformação, como esperança de mudança. Porque Deus decidiu bondosamente, graciosamente, conceder o seu Espírito, o Espírito da vida. E onde às vezes a gente olha que não há esperança, e às vezes onde a gente olha que parece que ali não há vida, o Espírito Santo de Deus pode fazer brotar a vida, brotar energia, brotar dinamismo, brotar vibração, brotar energia, brotar atividades produtivas e criadoras, porque o Espírito Santo de Deus faz isto em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe e que no estudo deste tema possamos cada dia redescobrir a riqueza de Ruá, o Espírito Santo de Deus atuando nas nossas vidas. Amém.